Carneiro para com a mesa. E dizer que é com muita alegria que hoje estamos dando as boas-vindas ao irmão Admiro Carneiro e a sua caravana. Estamos todos ansiosos para receber a sua mensagem de fé e ampliar nossos conhecimentos a respeito da doutrina espírita. Hoje, explorando o tema O Egoísmo nos Acompanha, temos certeza que a vinda do nosso amigo e irmão Admiro nos trará e que nossa casa agradece a sua presença. Esperamos que esta seja uma das muitas vezes que receberemos a sua visita. Enfim, sejam todos bem-vindos e convidando para fazer a leitura inicial, a leitura de praxe, a amiga Elzebete. A leitura de hoje tem como título No Reino Interior. Não podemos esperar, por enquanto, que o Evangelho de Jesus obtenha vitória imediata no espírito dos povos. A influência dele é manifesta no mundo, em todas as coletividades. Entretanto, referindo-nos às massas humanas, somos compelidos a verificar que toda transformação é vagarosa e difícil. Não acontece o mesmo, porém, na esfera particular do discípulo. Cada espírito possui o seu reino de sentimentos e raciocínios, ações e reações, possibilidades e tendências, pensamentos e criações. Nesse plano, o ensino evangélico pode interiorizar-se em obras imediatas. Bastará que o aprendiz se afeiçoe ao mestre. Enquanto o trabalhador espia questões do mundo externo, o serviço estará perturbado. De igual maneira, se o discípulo não atende às diretrizes que servem à paz edificante no lugar onde pertence e se não aproveita os recursos em mãos para concretizar a verdadeira fraternidade no seu reino interior, estará dividido e atormentado sob a tormenta forte. Não nos entregamos, portanto, ao desequilíbrio de forças em homenagens ao mal, causados pelos comentários alusivos à deficiência de muitos dos nossos irmãos, cujo barco ainda não aportou à praia do justo entendimento. O caminho é infinito e o Pai vela por todos. Auxiliemos e edifiquemos. Se és discípulo do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem. Semeando paz, colherás harmonia.
santificando as horas com o Cristo, jamais conhecerás o desamparo. Em seguida, convidamos a nossa amiga Aparecida para fazer a prece inicial. Que a paz do Mestre Jesus esteja presente em nossos corações. Muita paz e muita luz. Eu gostaria de ler uma prece, tomar a liberdade de ler essa prece que eu gosto muito e eu gostaria de ler na tarde de hoje. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a terra a paz, a esperança e a fé. Deus, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte fecunda desta bondade infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Assim seja. Amém. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas, só obtém se modificar sua conduta. As boas ações são a melhor das preces, pois os atos valem mais que as palavras. Palavras de Allan Kardec. E agora tem a palavra o nosso amigo Agimiro Carneiro para sua palestra desenvolvendo o tema O Egoísmo nos Acompanha.
Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, boa tarde. É um prazer e uma alegria poder estar aqui com vocês, recebendo o convite para visitarmos essa casa pela primeira vez. Espero que a primeira de muitas, para juntos aprendermos o que esta doutrina consoladora nos traz, nos oferece, aliviando assim o nosso caminhar nessa existência terrena. Falar do egoísmo é um pouco difícil, porque me caberia dizer algo se eu não o possuísse. E de uma forma geral, todos nós ainda temos o egoísmo nos acompanhando. Uns, obviamente, em uma quantidade menor de afetação do seu dia a dia, da sua moral. Outros exacerbam. No livro Depois da Morte, no capítulo 46, Leon Denis nos chama a atenção quanto a essa mazela moral denominada egoísmo. E ele nos diz: o egoísmo é irmão do orgulho e procede das mesmas causas. É uma das mais terríveis enfermidades da alma, é o maior obstáculo ao melhoramento social. Por si só, ele neutraliza e torna estéreis quase todos os esforços que o homem faz para atingir o bem. O egoísmo é a persistência em nós desse individualismo feroz que caracteriza o animal como vestígio do estado inferior pelo qual todos já passamos. Mas, antes de tudo, o homem é um ser social. Está destinado a viver com os seus semelhantes. Nada pode fazer sem o concurso destes. E, como parte integrante da sociedade, o que o atingir, atinge a todos. Aquele que souber viver em seus semelhantes e por seus semelhantes, não temerá o ataque do egoísmo. Nada fará sem primeiro saber se aquilo que produz é bom ou mal para os que o rodeiam, sem indagar com antecedência se os seus atos são prejudiciais ou proveitosos à sociedade que integra. Então, nos sentiremos viver nos outros para fruir de suas alegrias e sofrer os seus males. Leon Denis foi perfeito. Nós espíritas, por excelência, não que sejamos melhor do que ninguém, mas detemos um pequeno conhecimento que faz a diferença. Esse esclarecimento do que estamos fazendo aqui, de onde viemos e para onde vamos. Até então não existe doutor em espiritismo. Todos nós somos aprendizes. E como vimos, criaturas sociáveis que somos, o espiritismo nos convida a dividirmos todo o conhecimento que obtivermos para com aqueles que ainda não enxergam como nós. Não adianta ler todas as obras e guardar esse conhecimento. É egoísmo. De nada vai me servir toda a sapiência da doutrina sem dividi-la com ninguém, sem repassá-la aos demais. Não posso me sentir aqui por estar falando autoridade ou diferente de qualquer um outro como vocês. Hoje estou aqui, amanhã estarei aí sentado ouvindo com maior prazer, porque é assim que a doutrina nos ensina. Humildade, seriedade e, acima de tudo, disciplina. Chico Xavier, que todos conhecem, mesmo os não espíritas ainda, e o respeitam. E ele questionou por que era tão exigido e para quê. E Emmanuel lhe diz que só tinha um meio de ele descobrir a resposta, usando disciplina, disciplina, disciplina. Então, nós vemos que Leon Denis faz esse pequeno apanhado aqui em poucas palavras e nos mostra que nós precisamos combater esse mal, que não é de hoje, que nos acompanha, e não será tão fácil se desvencilhar dele
como se num passe de mágica. É um trabalho contínuo e de séculos, e que talvez levem outros séculos ou não. Vai depender de cada um como proceder diante dos cortes que serão feitos ou da polda que será feita na minha aura moral. Porque cada um é consciente do que faz. Aqui não tem mais nenhum inocente e que não saiba que em algum momento cometeu um delito. Não importa qual foi, mas importa que estamos aqui para ressarcirmos, para refazermos esse caminho, para reconstruirmos aquilo que outrora destruímos e, obviamente, também progredirmos. Então, o egoísmo ele tem essa finalidade de destruir tudo à sua volta, porque o egoísta ele se acha capaz de tudo, o maior do que todos, o mais inteligente, não quer ninguém à sua volta que atrapalhe seu brilho, né, seu fulgor, quando na verdade nós sabemos que nenhum de nós precisa disso. Nós seremos reconhecidos pelos nossos atos. A cada um será dado conforme suas obras. E na questão do Livro dos Espíritos, onde Kardec perguntou onde estão escritas as leis de Deus, a resposta todos nós sabemos, na consciência. Então, todos detemos esse conhecimento. Dizer, fiz porque não sabia, não funciona. Se nós formos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar no capítulo 11, no item 11, o egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da terra porque impede o seu progresso moral. É ao Espiritismo que cabe a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque esta é a qualidade mais necessária para vencer-se a si mesmo, mais do que vencer aos outros. É a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem que cabem a tarefa e dever de extirpar esse mal para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho dos obstáculos que lhe entravam à marcha. Então, nos deram uma pequena tarefa, combater o egoísmo, mas não é o dos outros, não. É o nosso. Daí porque ele atribuiu aqui o termo coragem, porque os nossos maiores inimigos estão aqui, conosco, que são essas mazelas morais que se arrastam ao longo dos séculos, impedindo o nosso progresso com a nossa permissão. Nada acontece sem o nosso consentimento. Até um processo obsessivo somos nós que permitimos. Porque os espíritos não colocam nada na gente. Eles usam o que nós já temos. Usam o que já existe em nós. E como diria Haroldo Dutra Dias, soprando a brasa que ali existe. Porque se os espíritos tivessem a capacidade de nos adoecer, talvez não estivéssemos nenhum aqui. Então, são nesses pontos da nossa moral em deficiência que eles cutucam, aguçando, aumentando. E aí, nós pomos para fora o orgulho, a cupidez, o ciúme e outros males que, como nós vimos aqui, todos derivam dele. Todos esses males que nós conhecemos, por trás está o egoísmo, como diriam, como uma marionete puxando os cordões. É preciso ter muito cuidado, muita observação. Joana de Ângeles diz que eu devo sim observar o erro dos outros, o defeito dos outros, mas para ver se eu os tenho, se eu já os tive ou se eu os terei. Porque é assim que nós progredimos. Aprendemos às vezes, ou na maioria das vezes, com o erro. E principalmente com a dor, que muitos criticam, quando na verdade a dor é nossa amiga.
Se não fosse a dor, estaríamos aqui? Ela não pune, não é castigo. É egoísmo de quem pensa assim, que sua dor é maior do que a do outro. Quando, na verdade, as dores são equivalentes ao que cada um suporta, ao que cada um trouxe na sua carga para este momento, para esta caminhada. Quando nós nos deparamos com certas situações, devemos analisar a fundo o que originou, antes de culpar alguém, porque comumente nós ouvimos as pessoas blasfemarem e dizer, não sei o que foi que eu fiz para Deus estar me castigando. Ora, Deus castigar? Me desculpem, não conheço esse Deus. Porque, na verdade, se ele fosse castigar, coitado de nós. Existe uma coisa também que nós precisamos aprender e ela combate, de certa forma, o egoísmo na nossa conduta, que é o respeito. Existe muita falta de respeito entre as pessoas, não só dentro do credo religioso, mas de uma forma geral na sociedade que nós compomos, que nós fazemos parte. Nós sabemos que existem diferenças de ideias, de pensamento, nos criticam até por sermos espíritas, pessoas de outros credos, quando na verdade nós não criticamos a nenhum credo religioso, pelo contrário, respeitamos e se quiserem fazer presente nas nossas reuniões, teremos um enorme prazer em tê-los conosco e dividir esse pouco conhecimento que nós estamos recebendo. Eu diria que são gotículas que vão formar o oceano que nos aguarda lá na frente. E que todos podem beber nesta fonte. No livro Na Era do Espírito, no capítulo 17, Herculano Pires fala sobre respeito pelos outros. Ele diz assim, todos somos naturalmente egocêntricos, pois o egocentrismo é a base da individualidade e, consequentemente, da personalidade. A pessoa humana é um ego consciente definido. E é necessário que seja assim, pois, do contrário, não seríamos um ser, uma consciência estruturada e capaz de agir. Mas o egoísmo é uma deformação do egocentrismo, uma doença do ego. Essa doença ela se manifesta por vários sintomas bem conhecidos. A arrogância, a avareza, o comodismo, a ganância e, sobretudo, a falta de respeito pelos outros. A facilidade com que interferimos na vida alheia, com que xingamos, insultamos, caluniamos, julgamos os outros, é o maior flagelo que assola o mundo. Essa falta de respeito pelos outros é fruto espinhento do egoísmo, que gera os conflitos no lar, na sociedade, nas nações e na vida internacional de uma forma geral. E é falta de amor, acima de tudo. Jesus não trouxe uma religião definida, ele trouxe a lei do amor, que antes imperava a lei de Talião, o olho por olho, dente por dente, que muitos de nós ainda seguem, né? Ainda reza por essa cartilha. Eu não vim destruir as leis, não vim derrogar as leis, mas sim dar-lhes cumprimento, disse Jesus naquela época. E dizer, como ele disse, ama teu inimigo, foi chamado de tolo. Se hoje ele dissesse isso, ainda seria chamado, porque muitos de nós, pelo egoísmo, ainda não aceitam. Eu sou intocável. Tudo pode acontecer com os outros, comigo não. E nós espíritas temos essa referência de compreendermos que nossa obrigação, o nosso por fazer, temos que fazer. Os espíritos ajudam e muito. Imaginemos se não fossem a presença deles, como estaríamos aqui. E por uma razão muito óbvia, eles também passaram por este processo. E sabem o quão é difícil estar vestindo um corpo de carne e neste planeta de provas e expiação ainda. Portanto, nós espíritas tenhamos o cuidado para não nos deixarmos levar, porque a sombra que nos rodeia é muito grande.
Cuidado para não entrar nessa penumbra, porque aos poucos ela vai nos convidando. Faltam reuniões, não dou o devido valor ao estudo, se trabalho na mediúnica, eu sou o médium importante, e por aí eu vou me deixando afetar, e como nós conhecemos, entrar num processo obsessivo, que daria e dá muito trabalho de sair. Então, nós temos que dar o exemplo. Não é aos outros, é a nós mesmos, no nosso meio, quebrando esse egoísmo. Se eu conseguir quebrar o meu, eu vou ser exemplo para muita gente. Porque as pessoas nos observam. Se você comprar um carro novo, não disser nada a ninguém, você guardá-lo na garagem de noite, no outro dia, logo cedo, todo mundo sabe. E agora não é mais por cima do muro, né? Agora, ó, a velocidade, né? Antes era por cima do muro. Fulano, tu viu? Então é isso. Hoje nós temos a nosso favor a tecnologia, mas fazemos o caminho inverso. Então nós espíritas temos que ter muito cuidado, assiduidade, ler, estudar, porque como é que eu posso me denominar espírita se eu não conheço nada da doutrina? Se alguém lá fora me perguntar, pergunta a alguém de outro credo para ver se eles não estudam, se eles não fazem as obrigações deles lá. E às vezes são até obrigados, né? Em alguns casos, tem que ir, são forçados, porque se não forem, Deus castiga. Nós espíritas temos a liberdade e sabemos que Deus não castiga, aí, ó, paga para ver. E quem pagar para ver, vai ver. Lembrar de um detalhe, os espíritos não são aquele inimigo encarnado que nos promete uma surra, não, eles dão. E depois de apanhado, dá trabalho. É preciso ter muito cuidado. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Nós somos aqueles que nos comunicamos, ou seja, fazemos o intercâmbio entre os dois mundos. Seria egoísmo de minha parte eu ser um médium e não dar passividade a um irmãozinho sofredor. Porque é essa a função do médium. Ah, não quer mais a mediunidade, mas foi você que pediu. Se eu não estou enganado, a doutrina nos diz que antes de virmos para a encarnação, nós nos programamos lá, não é verdade? Tudo fomos nós que aceitamos, ou seja, de próprio punho, eu determinei aquilo que eu queria que acontecesse no decorrer dessa existência. Claro que com algumas mudanças, umas para pior e outras para melhor. Aí eu estou agora no meio onde eu me propus e vou fugir, me esconder. Nós sabemos que mediunidade é 24 horas. Não adianta apagar a luz, ficar embaixo da cama, porque eles vão lá. Como diria Chico, o telefone toca de lá para cá, mas às vezes ele toca daqui para lá. Basta eu saber o número e teclar. Ah, mas ele está dizendo algo contraditório. Não. Chico fez referência a isso, mostrando que nós dependemos muito mais deles do que de nós mesmos. Mas, sem o médium, como haveria a comunicação? Então, nós somos peça fundamental. Não posso me omitir. Muito pelo contrário. Nós somos médicos em um pronto-socorro de emergência urgentíssima. Eu diria até de um campo de batalha, onde o médico não tem tempo para pensar o que vai fazer com o paciente, ele tem que fazer. E somos todos enfermos da alma, como Jesus o disse. Eu não vim para os sãos, vim para os doentes. E aí, quando viemos para cá, comentamos sobre Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E isso já acontece há 600 anos. Ora, mas um país como esse, claro, aonde é que estão os enfermos da alma? E como diria Haroldo Dutra, os piores do mundo estão aqui, porque é aqui que eles vão se regenerar. E nós, espíritas, temos essa missão também, de divulgarmos a doutrina fazendo essa caridade. Uma das maiores caridades é a divulgação da doutrina espírita. Agora, como vou divulgar se eu não conheço, se eu não leio, se eu não estudo,
se eu não pratico. Leio, aprendo e guardo. Egoísmo. Uma coisa tão simples, mas é uma doença. E começa nas coisas pequenas. E vai nos levando, como tem as outras que vão chegando junto, aí eu me perco. E para voltar e encontrar o caminho, dá trabalho. Como poderíamos distinguir o limite entre o amor próprio e o egoísmo? O amor próprio é fruto do egoísmo. A diferença do gostar de nós mesmos dentro do limite da lei está no excesso da importância que damos a nós mesmos. Igualemo-nos aos outros e encontraremos o equilíbrio do amor próprio. A pessoa já nasce egoísta ou este traço se desenvolve com o tempo? Ela traz o germe de sentimento do gostar de si mesmo, repetindo pelo instinto de conservação para ser desenvolvido por si mesmo no processo de evolução e progresso. Quando nós somos crianças, nós temos os pais que são nossos, digamos assim, defensores, nossos super-heróis, né? Tudo é pai e mainha. Óbvio, missão deles. Mas dependendo da forma como os pais repassam para as crianças a educação, a disciplina, a conduta moral, eu posso estar exacerbando em algo que vai torná-lo um egoísta lá na frente de primeira categoria. Porque pai e mãe me ensinou assim. Ah, foi assim que disseram para fazer. Daí que eu caia a ficha, como diz no popular, eu já tenho estragado um bocado de momentos bons da minha vida. No livro As Dores da Alma, de Francisco do Espírito Santo, através do Espírito Hamed, na página 57, ele fala sobre o egoísmo e ele diz: a vaidade é filha legítima do egoísmo. O vaidoso é, portanto, um cego que somente sabe ver a si mesmo. Importante não olvidarmos que a vaidade atinge toda classe social, desde a mais paupérrima até as que atingiram o cume da independência econômica. Ou seja, não tem rico, não tem pobre, é uma enfermidade geral. Qualquer um pode se acometer mais gravemente ainda dela. Ela seria como um pequeno resfriado que todo mundo tem. Agora, virar uma gripe, virar uma pneumonia aí já, não é? A gravidade é bem maior. Francisco VI, Duque de La Rochefoucauld, escritor francês do século XVII, ele dizia: ficaríamos envergonhados de nossas melhores ações se o mundo soubesse o que as motivou. Fazer por interesse. Disfarçadamente, estou ajudando a você, porque lá na frente eu sei que você vai me ajudar. É assim que funciona? Fazer o bem sem olhar a quem. É oportuno dizer que não estamos aqui nos referindo também somente como a maneira de se vestir, de falar, de se enfeitar. Em realidade, são saudáveis e naturais, mas tem por trás uma causa mais complexa e profunda. O motivo de nossa análise é a observação do estado íntimo do indivíduo vaidoso. Ou seja, o que está por baixo do interesse dessa exibição, dessa necessidade de ser visto, que está por baixo de chegar até o ponto de falsificar a si mesmo para chamar a atenção. Filhos de pais orgulhosos podem se tornar crianças exibicionistas carregando uma grave dependência psíquica com um grande destaque lá na frente. Outra causa do desenvolvimento da vaidade nas criaturas é a importância desmedida que dão às posses, às propriedades. Procuremos então viver não como proprietários definitivos de nossas posses, mas como apenas usufrutuários dela, empregando nossos sentimentos e emoções com equanimidade e com imparcialidade. Ou seja, caridade sem salvacionismo,
humildade sem baixa estima, obediência sem submissão, bondade sem anulação da personalidade, compaixão sem sentimentalismo, determinação sem o atrevimento, segurança sem impulsividade e a perseverança sem a ostentação. Então vejam que tudo isso nós conhecemos. Nós temos os extremos, mas eu posso caminhar no meio e devo caminhar no meio. Mas muitos de nós sempre vai a um extremo ou outro. Como nós vemos aqui, nós não somos donos de nada. Isso aqui, esse corpo não é meu, ele está comigo. E vai ficar aqui, eu não vou levar ele para canto nenhum, pelo contrário. Recebi novinho, vou devolver um bagaço. Vou usar até enquanto eu puder. Caldo de cana, vou passar 2 vezes na moinho. Aproveitar até o último momento. Chico Xavier, que era Chico, ainda pediu para ficar mais tempo. É bom, é maravilhoso estar aqui. Porque é aqui onde nós expurgamos. É aqui onde nós passamos pelo que precisamos passar para aprender e para compreender a dor que eu causei no outro. O que nós chamamos de pagar? É exatamente passar pela mesma dor ou proporcional a ela que eu causei a alguém. Quem com o ferro fere, com o ferro será ferido. Mas o egoísta vê assim, nada acontece com ele é intocável, ele é o maior, ele é o melhor, tudo dele é o melhor, não é? Então vejam que aí o vaidoso entra. Aí eu não tenho só um carro, eu tenho 5. Eu ando com os 5. Eu só saio com um. A não ser que eu amarre um no outro, né, e saia com os 5. Minhas terras, minhas fazendas. Desencarnou. Acabou. Onde estão tuas terras? Será que Deus vai me perguntar pelas fazendas que eu tinha, pelos carros que eu possuía? Vai perguntar o que foi que eu fiz com a riqueza que Ele me proporcionou. Nós sabemos que a prova da riqueza é tão ou mais difícil do que a da pobreza. Porque a da riqueza eu tenho para fazer e não faço. E a da pobreza eu quero fazer e não posso. Questão 913 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou à espiritualidade: entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? E os espíritos responderam: já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele deriva todo mal. Age sutilmente. Por isso que nós, às vezes, dizemos que não tem. Eu não tenho ele numa direção. Ótimo. Mas ele, ele é a causa de todos os males. A inveja, o ciúme. Eu posso não ser avarento, mas sou ciumento, sou egoísta. Então, combater isso em nós não é tão fácil. Imagine no outro. Aí eu quero consertar o outro. Eu cuido da vida do outro. Ora, eu não estou podendo carregar minha cruz, vou carregar do outro. Isso é falta de caridade, primeiro para comigo. Já dizia o apóstolo Paulo, nós só damos o que temos. Cada um só dá o que tem. Não adianta querer dar mais. De onde você vai tirar? Um coração cheio de ódio pode dar amor? Não tem, não há subsídios para isso. Então a lei de amor, ela vigora desde quando o Cristo aqui pisou. E é o amor um dos maiores antídotos do egoísmo. Porque o egoísta não ama a si mesmo, como vimos aqui, e em excesso. Por isso que é uma doença do ego, o egocentrismo. Nós não precisamos provar nada a ninguém, a não ser nós mesmos. Exibicionismo, não.
fanfarra, alarde. Não. Porque, na verdade, cada um tem uma missão. Talvez não seja tão importante como a de um Chico Xavier, um Divaldo Pereira Franco e muitos outros. Mas somos importantes porque nós temos família. E na nossa família nós somos uma peça importante, com uma missão a desempenhar. E às vezes uma missão até espinhosa, porque não é fácil lidar com a família. Quem não tem um parente problema, né? Mas se eu conseguir me libertar de tudo isso, imagine o que eu vou poder oferecer. Lembrar do nosso irmão Francisco de Assis. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é amando que se é amado. Essa prece ele fez para quem? Fez para os outros. Então, não é que eu tenha que viver pensando nos outros, mas como eu vivo em sociedade e comungo com os outros, eu tenho que pensar nos outros. Óbvio, primeiro em mim, sem egoísmo, para no sentido de ter o que oferecer. Aí sim, vou estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, vou aprender o que eu puder disso aqui para eu ajudar meus irmãos. É isso. Vou pegar o Livro dos Espíritos, vou estudar ele todo dia. Divaldo Franco lê o Livro dos Espíritos e estuda há mais de 50 anos. Alguém pode dizer, mas ele não precisa, que ele já conhece muito. É, mas ele diz que cada vez que lê e que estuda, aprende algo diferente, no mesmo livro. Então nós precisamos estar afeitos a isso, nos dedicarmos. Nós não fomos convidados para ser espírita. Alguém convidou vocês? O convite que eu recebi foi da Dor. Foi ela quem me convidou. E estou aqui há mais de 25 anos. Então nós percebemos que a doutrina é para todos. Agora é preciso querer. Raul Teixeira diz que ser espírita não é fácil. Espiritismo não é para quem quer, não, é para quem pode. Porque nós sabemos que não é fácil quando alguém me diz, tudo que você fizer é responsabilidade sua, te vira. E aí? Não, eu fiz porque fulano mandou. Foi? Você fez porque você quis. Então é assim que se dá. O obsessor só vem se eu permitir. Problemas vão existir sempre, é um planeta de provas e expiações. Mas alguns fazem o quê? Vão atrás de mais problemas. É a história da cadernetinha, você compra na bodega antigamente, né? E anotava na cadernetinha. No final do mês você pagava, aquela página era extraída e você dava continuidade. Mas se eu não pagasse, o bodegueiro me vendia. Então, muitos de nós estão com a caderneta cheia já, não tem mais onde comprar, porque não pagou nada ainda. Nem pensa. Aí, a culpa é de Deus. É Deus que está me punindo, é Deus que está me castigando. Mas eu não vejo a preguiça, o desleixo, a indisciplina, a intolerância, a falta de amor. Se eu for enumerar, eu vou passar a tarde. Atribuir a quem a culpa? A mim mesmo. Estou nessa condição porque eu consegui chegar até aqui e quero ir mais longe. Vou esperar por alguém? Não, eu tenho que ir com minhas pernas. Mas se eu puder dar a mão a alguém, eu darei para ir comigo. Mas eu tenho que lutar, eu tenho que buscar. Está aqui em mim. Minha felicidade, tudo está aqui. Não está lá em João Pessoa, em Paris, não. Para onde eu for, vai comigo. E a única coisa que ninguém rouba da gente é a consciência. Duvido o ladrão roubar. Ele leva meu celular, mas minha inteligência, não leva de jeito nenhum, por mais que ele queira. Então nós precisamos entender que tudo é fácil, mas requer um pequeno esforço, um pequeno sacrifício, se é que podemos chamar de sacrifício, porque muitos de nós ainda passam 2, 3 horas em pé numa festa pulando, mas sentadinho, meia hora para ouvir uma palestra cansa. Eu não entendo, mas até que aceito. Ele tem mais resistência pulando do que sentado, né?
eu já preciso ficar mais sentado. Então é assim, meus irmãos, tão fácil viver, tão bom, mas nós dificultamos. Se já tem pedra no caminho, eu boto mais, ao invés de tirá-las, porque fui eu mesmo que as coloquei em outro momento. Estou aqui passando no mesmo caminho para tirar essas pedras que eu coloquei. Só isso. Deus é infinitamente bom e justo e maravilhoso, porque Ele sempre vai nos dar uma nova oportunidade. Posso errar 1000 vezes, Ele já me perdoou 1001, porque Ele sabe que eu vou errar mais uma. E o que é que Ele faz? E bota apenas no fim da fila. Não vai me xingar, não vai me bater, não vai me castigar. Não. Ó, meu filho, volte e faça tudo de novo. Eu diria que nós estamos como antigamente, fazendo a caligrafia. Não tinha aquele exercício que a gente fazia em casa, né? Cobrir as letrinhas. Nós estamos cobrindo as letrinhas, que nós já fizemos. Mas aí, mesmo cobrindo, eu ainda erro. O que é que eu tenho que fazer? Apagar e fazer de novo. É isso que estamos fazendo. Agora, eu preciso exercitar. Só o conhecimento, sem a prática, não vai servir. Eu tenho que executar, pôr em prática tudo o que estamos aprendendo. De graça, dai de graça o que de graça recebeste, já dizia Jesus. É tão vasto, tão bom, é tão maravilhoso poder servir, porque Ele mesmo disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Talvez hoje não fosse diferente, mas com quem Jesus, a maioria do tempo, se acompanhou naquela época? Prostitutas, republicanos que eram ladrões, malfeitores, mas que estavam buscando o conhecimento através de Jesus. Hoje ele andaria com moças de programa, com políticos corruptos, né? Seria mais ou menos isso, a turma do Lava Jato, Jesus estaria por ali naquele meio, e nós iríamos criticá-lo. Como é que ele se junta com esse povo, né? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Mas o egoísta não consegue ver nada disso. Infelizmente, ele não aceita. E enquanto ele não quiser, nem Deus coloca na cabecinha dele. Por quê? É o livre-arbítrio. E Deus não interfere. Então, nós precisamos executar a lei do amor. Essa sim vai combater todas essas mazelas morais. Porque onde o amor for, modifica. Uso sempre essa analogia. Imagina uma comida feita com amor, pode nem ter tempero, mas quem comer vai gostar. Agora, faz uma bem temperada, com má vontade, quem comer, talvez tenha uma dor de barriga. Então, é isso que nos falta. Esse objetivo mais profícuo. Não, eu quero uma determinação. Se eu assumir a doutrina espírita, não é comigo que vocês têm responsabilidade, não é com a dirigente da casa, não, é com a espiritualidade e consigo mesmo. Fui eu que me propus e eu quero isso para mim. Então assuma. Vamos parar com essa tolice. Eu tenho preguiça para tudo. Mas ler o que vai me alimentar, o que vai me fortalecer, eu estou negando a mim um direito de crescer. Isso é egoísmo. Egocentrismo. É preciso ter muito cuidado, prestar atenção. Nós estamos afeitos a tudo o que já ouvimos de palestra. Se entrar no YouTube agora para assistir palestra, a gente só para de assistir a última, talvez no ano 2038. Fora as que estão sendo feitas agora e de ontem de noite para cá. Eu tenho ferramentas, eu tenho onde buscar, eu tenho um rio, não é nem uma fonte, é um rio na minha frente. E eu estou com preguiça de estender o braço. Acordar. Acordar porque o planeta está passando pelo processo de regeneração. 2019 está aí. Termina aquele prazo de Jesus dos 50 anos. É bom a gente prestar atenção. Não vai mudar nada não, está tudo no seu lugar, o que está acontecendo é isso mesmo, não há quem quer reclamar. Nós temos é que fazer a nossa parte. Somente. Tudo está no seu lugar.
Tem nada fugindo da regra, não. É um planeta de provas. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. É aqui que precisam estar esses malfeitores, esses bandidos, para se regenerarem. E nós somos coautores. A espiritualidade conta com nossa ajuda, através dos nossos ensinamentos, mesmo pequenos, se é assim que podemos dizer. Mas para quem não os tem, é muito grande. Tem pessoas que, mas como você conhece, é tão bom, quem sabe. Ora, um pouquinho que a gente sabe, deixa as pessoas impressionadas, porque nós entendemos. E quando a gente entende a doutrina, tudo isso que está lá fora vira fichinha. Porque meus olhos são outros para a situação. Então precisamos valorizar o que nós temos e conquistamos até agora, sem o exagero. Né? Se cada um veio como pediu, por que reclamar? Eu não pedi para nascer careca, eu não me lembro, eu estou ficando careca, mas eu vou fazer o quê? Ei, deixa cair, é bom porque não dá trabalho para pentear outro dia aí, né? Está tão bom assim, aí eu vou reclamar porque meu cabelo está caindo, porque tem uma ruga aqui, porque tem gente que faz uma plástica por semana. Isso é exagero. Aí levanta um braço, fecha o olho. Esticou tanto que minha mulher disse que está plastificado. Parece aqueles calunga de feira antigamente que tinha, que não tem buraco, canto nem é tudo tapado assim, aquela coisa. Para quê? Isso é exagero. É egoísmo, eu quero ser mais bonito do que todo mundo, ora. Nós temos a vaidade de se vestir bem, de usar um perfume, claro, isso é natural, não é? Quem não quer ter seu carrinho bom, sua casa boa, sua cama? Não há crime nisso. Não. Agora, as pessoas são inconformadas consigo mesmas. Por quê? Não, está tão bom assim. Deixa. Se eu puder melhorar, claro que eu vou melhorar. Agora, para mim, fazer como disse aqui no texto, me falsificar para que alguém note? Não. Nosso brilho está onde? Dentro. Deixai brilhar a vossa luz. Isso foi dito há 2018 anos atrás. Vós podeis fazer o que eu faço e até mais. Vírgula. Se assim o quiseres. Só que esse pedacinho a gente nunca lê, né? Aí fica faltando. Eu tenho que querer. Eu tenho que buscar, eu tenho que bater, eu tenho que pedir. Só funciona se for assim. Buscais e acharei, pedis e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. E nós estamos fazendo isso. Agora, tem que fazer os três. Só pedir não resolve, só bater não adianta. E só buscar não vou achar nunca. Conscientes de tudo isso, vamos nos trabalhar interiormente. Vamos dar o polimento por dentro. Jesus disse aos fariseus, vós sois como túmulos caiados, brancos alvos por fora, mas podres por dentro. De nada serve. Nossa beleza está dentro. E é essa beleza que vai resplandecer. Não é cor da pele, não é cabelo, cor dos olhos, nada disso. Nossa beleza está no interior. E há quem as veja. Nós é que às vezes não aceitamos. Então, em nada serve o egoísmo. Nada, por melhor que seja a ideia, não funciona com o egoísmo. Usar a lei do amor, porque essa sim, essa funciona. Um casal de jovem vinha numa moto em desabalada carreira na estrada. Mais devagar, eu estou com medo, disse a moça na garupa. Não, é divertido. Não tenha medo não, disse o piloto. Está com medo? Então diga que me ama. Tá certo, eu lhe amo. Agora me dê um abraço bem forte. E a moça deu. Fulana, tira meu capacete, ele está me incomodando. Bota aí um pouquinho. Manchete no jornal no outro dia. Acidente de moto mata um e fere outro gravemente. O rapaz que vinha pilotando percebeu que a moto estava sem freio. Ganhou o último abraço da moça e o beijo que ele queria.
tirou o capacete sabendo que com ele ela poderia escapar. E ele não. Mas o fez por amor. Então, a quem nós daríamos o capacete? Vamos refletir e buscar lá no nosso íntimo, onde está tudo que nós precisamos. E vamos pôr para fora de uma forma de multiplicar esse pequeno conhecimento que nos é dado e que vai nos servir tanto lá na frente, que nem imaginamos. Então, rogar sempre ao nosso Mestre Jesus que nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não podemos modificar, a coragem para modificar aquelas que podemos e a sabedoria para distinguirmos uma das outras. Muita paz para todos. Uma verdadeira aula. Cabe a nós agora refletir, né? Tirar o proveito daquilo que foi dito aqui. Meus parabéns. Pediria ao nosso palestrante para fazer a prece final. Envolvidos nesse clima, mentalizando nesse momento, derramarem-se sobre nós flúrios salutares, vindos do alto, como se uma garoa fina tocasse a nossa pele, nos fazendo nesse momento nos sentirmos bem, em paz, em harmonia com a superioridade espiritual. E assim agradecermos ao nosso Mestre Jesus, médico dos médicos, que nos favoreça neste momento, Senhor, com a saúde, com a disposição para encarar as dificuldades e as adversidades que a vida nos propõe. Que possamos aprender com essas dificuldades, que possamos compreender nossas lições extraídas através das dores. Que possamos também, Senhor, consolar, dar o ombro amigo àqueles que necessitam, dividir o pouco do pão que temos e até o conhecimento. E assim, Mestre, rogamos por aqueles que aqui não puderam estar, rogamos pelos lares aqui representados, que a Tua paz, Senhor, que o Teu amor se faça presente em todos os instantes. E que possamos sair daqui fazendo brilhar a nossa luz como Tu nos ensinares. E buscar sempre nessa doutrina consoladora mais uma razão para nos mantermos firmes e de cabeças erguidas diante das improbidades da vida. E assim, Mestre, obrigado por tudo. E fica conosco, nos ampara, nos protege, nos ilumina, não somente hoje, mas por todo o sempre. Que assim seja. Para encerrarmos, gostaria de lembrar que nossa casa, Sementes de Luz, mantém semanalmente nosso encontro às terças-feiras, às 8 horas da noite, a Evangeloterapia, e estamos com a programação de palestras. No momento a gente está com a mensal, né? E por conta desse atraso que houve, dessa necessidade de se adiar
esta que a gente está presenciando, nós não sabemos ainda a próxima, qual será a data, né? Mas logo que a gente acerte com o palestrante, a gente vai fazer a divulgação. Gostaríamos de agradecer em nome de todos os que fazem a nossa casa, primeiramente ao nosso maior, ao nosso Pai maior, nosso Senhor Jesus e toda a espiritualidade, por mais esse momento de aprendizado. Em seguida, ao ilustre palestrante, o amigo Admiro Carneiro, pela belíssima explanação sobre o tema proposto. Também agradecer a todos os presentes e valendo-nos da oportunidade, dizer da satisfação e da honra de sermos presenteados com tão proveitosos ensinamentos. Nossa casa está de portas abertas para todos que interessarem a nossa companhia. Desejando que a visita do amigo Admiro e sua caravana conste no nosso calendário. A todos, nossos sinceros agradecimentos. Gostaria de enviar